Olá! O resumo de livro dessa semana do AAA é o The Airbnb Story. É um livro que foi lançado recentemente nos Estados Unidos e é o primeiro livro a se dedicar exclusivamente a toda essa trajetória incrível do Airbnb, onde dois amigos se uniram literalmente passando fome para encontrar uma forma de pagar o seu aluguel e aí, como solução, eles resolveram alugar parte do seu apartamento e daí eles detectaram que isso poderia ser uma grande oportunidade. Em pouquíssimo tempo, o Airbnb estava em mais de 190 países e valendo pouco mais de 30 bilhões de dólares. O livro conta toda essa jornada e eu vou contar o melhor dele para você agora. Então vamos lá. O Airbnb surge lá em 2007 e foi fruto da imaginação de dois caras que já tinham vivido juntos durante a faculdade de design, o Brian Chesky e o Joe Gebbia. Adoravam trabalhar juntos, eles tinham grandes sonhos. Uma frase que me chamou a atenção é que eles falavam que entre eles as discussões sempre tomavam proporções maiores, ou seja, as ideias cresciam. Não era aquele tipo de conversa que um está sempre tentando podar o outro. E eles tinham o sonho de construir uma empresa juntos. Por dificuldades financeiras, cada um foi parar num canto dos Estados Unidos, um morando em São Francisco, outro em Nova York. Eles estavam tendo carreiras corporativas absolutamente tradicionais e se frustrando com isso. E aí o Brian Chesky resolveu empreender, ou como ele escutou da mãe dele, simplesmente se tornar mais um desempregado. E aí em 2007, durante a feira de design que acontecia em São Francisco, eles tiveram um insight de que ia faltar vaga de hotel. Convenceram um terceiro amigo deles, que era um gênio da programação, um cara que aprendeu a programar com 12 anos de idade, lendo livros absolutamente de forma autodidata, e que no final do high school já tinha feito mais de $1 milhão desenvolvendo software, que era o Nathan. E aí, juntando a expertise dessas três pessoas, eles desenvolveram em pouquíssimo tempo o que seria a primeira versão do Airbnb. E deu tudo errado. Eles conseguiram só 3 usuários, foi uma iniciativa pífia e fracassada, tanto que ao apresentar a iniciativa na conferência de design, o Brian Chesky escuta de um renomado designer: olha, eu realmente espero que você esteja trabalhando em alguma outra ideia, porque essa ideia é absolutamente ridícula. Enfim, o Airbnb tem toda uma história de rejeição ao longo do tempo, inúmeros investidores muito experientes do Vale falaram que a ideia não parava de pé e depois escreveram cartas dizendo do quanto que eles se arrependem, que eles não tiveram a capacidade de enxergar o real potencial desse time. Tentaram fazer isso, não deu certo, mas eles não desistiram nunca. Tentaram uma segunda vez na convenção de Denver lá do Obama, então eles também entenderam que a cidade não ia ter um número suficiente de hotéis e o tempo inteiro eles estavam colhendo muito feedback, sempre querendo aprender. O negócio continuou dando muito errado e aí o que aconteceu foi que numa iniciativa de desespero, de pura sobrevivência, eles gastaram o resto do dinheiro que eles tinham para fazer caixas de cereal e mandar para quem seriam os hosts, né, as pessoas que tinham as suas casas à disposição no Airbnb. A história foi tão absurda que ela viralizou, eles conseguiram ganhar algum dinheiro com essas caixas de cereal, mas aí eles sobreviveram muito tempo desse cereal, começaram a passar fome, ficaram absolutamente sem dinheiro e aí numa última tentativa eles foram para Y Combinator, uma das maiores aceleradoras dos Estados Unidos. E os três tinham um acordo em comum, que se não desse certo o negócio em 3 meses, cada um ia tocar a sua vida e a história do Airbnb tinha acabado. Foi só na Y Combinator que eles se deram conta que até então eles estavam alugando só salas, quartos, sofás, partes das casas das pessoas. E aí lá eles receberam esse conselho: olha, a ideia de vocês continua sendo absurda, mas se vocês alugarem apartamentos e casas, vocês vão estar combinando aquilo que as pessoas já fazem com casas de praia, casas de campo, que aí sim as pessoas têm esse costume de alugar peer-to-peer, só que fazendo isso nas cidades, que é onde os millennials moram. Vocês vão estar fazendo isso com uma plataforma mais tecnológica e foi aí que a ideia colou. Ou seja, eles iam fazer uma experiência mais customizada, uma experiência que as pessoas estavam acostumadas mais a usar quando faziam camping, enfim, quando iam para a praia, só que dentro das cidades e para uma geração que buscava experiência, aliado ao baixo custo. Então um hotel na média em Nova York na época custava $300 e eles conseguiam fazer isso a $100. Isso numa época de crise foi uma sacada absolutamente genial. Então imagina você que um proprietário de um apartamento e de uma casa que lista essa propriedade no Airbnb faz em média nos Estados Unidos $6 mil por ano. Isso numa época de crise faz toda a diferença para muitas famílias. Então o Airbnb, além de ser uma grande ideia, ela é uma ideia que acontece no momento certo, e no momento economicamente certo, culturalmente certo, e eles tiveram a perspicácia de juntar todas essas peças numa plataforma bastante fluida e orientada a design. Mas o fato é que até 2009, 2010, eles não tinham conseguido ganhar tração, mas eles tinham uma
vontade de continuar aprendendo e batalhar que era incrível. Bom, durante esse programa da Y Combinator, um dos conselhos que eles receberam foi o seguinte, que grande parte dos consumidores estavam em Nova York. E eles escutaram a seguinte frase: o que vocês estão fazendo ainda aqui em São Francisco? Toda semana eles iam para Nova York visitar os apartamentos e casas para aprender como é que estava sendo essa experiência. Então, como eu falei, sempre muito orientados a design e a feedback. E no Y Combinator eles são conhecidos como o grupo mais batalhador que já passou pela aceleradora. Os caras que chegavam mais cedo, saíam mais tarde, enfim, sempre foi um traço que eles conseguiram deixar por onde passaram. E aí, nessa experiência de Nova York, eles aprenderam que antes de escalar, antes de fazer o negócio crescer, eles precisavam fazer coisas não escaláveis, do tipo tirar fotos melhores. Naquela época, as pessoas não tinham celulares com boas câmeras, faziam péssimas descrições dos seus apartamentos e por isso a atratividade caía. O Brian Chesky, que é um dos co-founders, emprestava câmeras fotográficas e ele mesmo ia até esses apartamentos e casas para tirar foto. E um outro detalhe curioso que até 2011 ainda todas as chamadas de reclamação caíam no celular dos 3 fundadores. Então, idem para as contratações também. Até eles passarem de 350 funcionários, eles faziam pessoalmente todas as contratações. O tempo vai passando, eles vão ganhando alguma atração, os consumidores começam a gostar mais do conceito do Airbnb, ou seja, essa experiência mais personalizada, saindo daquela experiência absolutamente comoditizada dos hotéis e muito cara. E aí, quando todo mundo ridicularizou eles por anos, a Sequoia Capital, que é um dos principais fundos do Vale do Silício, se interessa pela ideia e faz um grande aporte. Então, para eles, isso foi um grande validador. Pela primeira vez, eles começaram a ter salário, depois de passar dos 3 ou 4 anos do começo do Airbnb, começaram a respirar, porque até então eles passavam bastante dificuldade, inclusive passando fome em vários momentos. E uma das coisas que eles escutaram na Y Combinator é que o time de 3 fundadores do Airbnb, eles eram piores do que baratas, eles simplesmente não morriam e não desistiam. Em 2010, o Airbnb chega à casa de 1 milhão de reservas feitas, depois de 4 anos de existência. Em 4 meses eles dobram essa marca, então eles entram numa curva absolutamente íngreme de crescimento. E a partir daí, o que começa a acontecer? A principal preocupação deles, antes de começar a contratar time, foi desenvolver a cultura. Isso também me chamou demais a atenção nesse livro, a preocupação deles em estabelecer uma forte cultura de inovação e uma cultura de valores. E foi justamente esse foco em cultura que fez, anos depois, um grande investidor que é o Peter Thiel, decidir aportar dinheiro num round 3 de investimento. O Airbnb vai crescendo, eles se tornam genuinamente uma plataforma, então eles têm desde casas muito simples até castelos. Hoje eles têm mais de 3 mil castelos e chega uma fase que até celebridades começam a usar. Então atores fazem aluguéis de mais de 10 mil dólares por noite, enfim. Então eles começam a ganhar uma massa gigantesca, ao ponto de que eles chegam a ter épocas que em uma semana eles têm a adição de 1,4 milhões de novos usuários. E aí, com essa fase do crescimento, eles começam a enfrentar os problemas. Problemas de lugares que foram listados e usados como festas, lugares que foram usados no Airbnb para prostituição, lugares que foram destruídos. Eles sofreram acusações de racismo, porque as pessoas que faziam as suas listagens usando fotos de negros, a taxa de reserva era muito mais baixa, então eles sofreram duras acusações que a plataforma era racista, apesar que o algoritmo não tinha influência nenhuma nisso. Eles tiveram acusações de estupros nos lugares que as pessoas foram se hospedar. Teve um caso na Espanha que a pessoa se hospedou e quando a pessoa foi levar a chave, ela simplesmente trancou e tentou estuprar a pessoa. E o auge dessa crise do crescimento foi quando eles enfrentaram a concorrência das cadeias de hotel, que até então elas estavam ignorando, achando que simplesmente era uma curiosidade, e também do aspecto regulatório. Começaram a levar pancada de todos os lados, só que aí eles tiveram grandes conselheiros, grandes advisors e investidores que já estavam do lado deles. Leia-se Mark Zuckerberg, Reid Hoffman e investidores de grandes empresas do Vale do Silício. Para onde que o Airbnb está caminhando atualmente? O Airbnb se deu conta que se ele continuar fazendo só o que ele está fazendo, ele vai morrer. Isso eu gostei demais ao longo do livro. A capacidade de aprendizado. Nenhum dos 3 tem experiência gerencial, nenhum dos 3 tem qualquer formação tradicional, MBA em administração ou nada que o valha. Mas o principal traço que todo mundo fala deles, uma incessante capacidade de aprendizado.
Então eles se aproximam de pessoas muito capazes, aprendem rápido e evoluem. E eles já se deram conta que o Airbnb vai desaparecer se continuar fazendo o que faz. Por isso que em 2017 eles lançam o Trips, que é o quê? Uma expansão do conceito de simplesmente disponibilizar o local, mas criar experiências. O Trips foi originalmente lançado em 12 cidades no mundo e agora as duas cidades que foram recentemente adicionadas foram São Paulo e Rio de Janeiro. A Airbnb é hoje uma empresa de mais de 30 bilhões, caminha para em poucos anos atingir a marca de 100 bilhões de valuation e provavelmente em 2017 ou 2018 vai fazer sua abertura de capital. Então, eles ainda não decidiram fazer a abertura por um motivo. Eles falaram que eles ainda não se sentem confortáveis em abrir mão da parte da cultura que eles tanto suaram para construir, para ter reuniões de board, enfim, que podem interferir nisso. A história do Airbnb é deliciosa, cheia de lições, de muita perseverança, muita resiliência e principalmente a capacidade de escutar o tempo inteiro o consumidor e adaptar o negócio tanto quanto fosse necessário para conseguir entregar uma experiência incrível. Quanto que o Airbnb ainda tem para crescer? Bom, pesquisa recente nos Estados Unidos mostra que 50% dos americanos nunca ouviram falar de Airbnb e menos de 10% da população que viaja muito nunca usou, mas 80% desses dizem que pretendem usar nos próximos 6 meses. Ou seja, estima-se que o Airbnb ainda nem começou a crescer tudo que tem para crescer. Gostei muito do livro, por favor, mandem seus comentários, que nos comentários eu respondo mais do que me chamou a atenção nesse livro. Até a próxima!